Hoje vamos falar dos fatores para que uma adoção dê certo. Olá, bem-vindos ao podcast O Amor Pode. Eu sou Catarina Rodrigues Batista, terapeuta, facilitadora e formadora de constelações familiares. E acredito que o amor é a força mais poderosa do universo. Semanalmente, vou partilhar contigo dicas práticas para integrares esta terapia na tua vida, mas também histórias inspiradoras de quem foi impactado pelas constelações familiares. O amor pode transformar a nossa vida e é isso que vamos descobrir neste podcast. Para quase todos os casais, ter um filho é um dos objetivos e é um momento de bastante felicidade para o casal. Mas quando esta família não pode gerar um filho, a adoção aparece no horizonte desta família como uma possibilidade. Mas é muito importante nós entendermos como é que funciona a adoção na visão das constelações familiares para que as adoções deem certo. Quando nós começamos a olhar à nossa volta para as famílias que nós conhecemos que tomaram esta decisão de adotar uma criança, começamos a ver que há aqui um denominador quase comum a todas elas. Já há realmente problemas complicados, situações desafiantes para estas famílias. Claro que também para uma família que tem os seus filhos biológicos também existem. Mas parece que para uma família em que houve uma adoção há problemas complicados que parecem que estão na base da criança que foi adotada. Então, a adoção é vista muitas vezes como um gesto de altruísmo, de generosidade, mas nós temos que perceber o que é que está na base da adoção. E o Bert Hellinger levanta realmente aqui uma questão bastante pertinente quando falamos de adoção. Quando uma família adota por não poder ter filhos, quem é que precisa mais de quem? Ou seja, ele afirma que na adoção muitos pais esquecem-se de quem deveria estar a cuidar e passam a ser cuidados pelas crianças. No entanto, são as crianças que precisam realmente de carinho, de atenção. E os adultos acabam por usar estas crianças para colmatar as suas próprias necessidades emocionais. Então já estamos a ver aqui, quando nós vamos para a adoção neste lugar, este nosso movimento de adoção empurra-nos para um fracasso. Porquê? Porque ao trocarmos a ordem natural da hierarquia, isto vai dar origem a uma perda, a uma desordem que leva muitas vezes a que as adoções não deem certo. Mas também, muitas vezes o que acontece é um desrespeito, até involuntário, que estes pais têm para com os pais biológicos. Eles muitas vezes acham-se superiores por terem a capacidade de criar esta criança, de adotar esta criança. Eles consideram-se superiores aos pais biológicos. E isto também confere uma desordem na família. Porquê? Porque os pais biológicos vieram primeiro que os pais adotivos. Os pais biológicos podem não ter tido a capacidade de criar aquela criança, mas tiveram a coragem de a trazer à vida. E só por isso eles têm que ser considerados. E esta hierarquia, os mais velhos, sendo os pais biológicos aqueles que vieram à vida primeiro para aquela criança, eles têm que ser considerados. Eles são os grandes para aquela criança. Só depois é que os pais adotivos chegaram à vida daquela criança.
Então, nós não podemos inverter as posições, porque isso vai comprometer o progresso familiar e vai comprometer a adoção. Em termos de lei de pertencimento, nós nascemos numa família e pertencemos à família biológica. Na adoção é comum que realmente alguns pais queiram retirar o filho adotado da ligação à família, das lembranças dessa família de origem. Esta tentativa de apagar esta história da criança muitas vezes acaba por prejudicar a relação familiar. Não existe respeito sem origem. E por fim temos que olhar também aqui para a lei do equilíbrio. Esta lei defende que devem existir trocas iguais para que as relações deem certo. Mas, infelizmente, alguns pais acabam por depositar na criança uma forma de colmatar os seus problemas emocionais. E a criança, que é pequena, fica como responsável pela vida emocional dos pais adotivos. E isso faz realmente com que esta família acabe por ter algumas dificuldades na adoção. Então, para que o amor possa fluir entre pais adotivos e crianças que são adotadas, deve existir aqui um rio de amor onde as águas realmente correm na direção certa. E este rio deve ser movido pelo amor que nós temos para dar a esta criança que vamos adotar, sem julgamentos dos pais biológicos, olhando para estes pais biológicos como os grandes. Isto não tem nada a ver com as questões judiciais que muitas vezes estão aqui implícitas quando da adoção. E no fundo, para que a adoção dê certo, é preciso fazermos um esforço para acolhermos a criança adotada, mas também para olharmos para os pais biológicos que vêm sempre com ela e termos realmente um bom lugar para esses pais que serão sempre os pais da criança, porque este campo familiar de origem da família biológica vai estar sempre também a influenciar aquela criança. Então, não há problemas com a criança saber que é adotada, porque ela assim pode dar um bom lugar para os pais biológicos, pode honrar estes pais biológicos, pode respeitar as suas origens, pode respeitar os seus destinos difíceis que os fizeram, no fundo, dar esta criança para a adoção, pode-lhes agradecer, inclusive, de terem tido esta atitude altruísta e de terem permitido que esta criança fosse criada por outros pais e que estes pais lhe pudessem dar uma vida diferente, nem melhor nem pior do que aquela que os pais biológicos lhe poderiam ter dado caso não o tivessem dado para adoção. É muito importante, se estás a pensar em adotar uma criança, ou se já adotaste uma criança, ou se conheces alguém que está nessa situação, poderes olhar para as dinâmicas ocultas desta criança adotada para que realmente percebas se estás no teu lugar, se honras os pais desta criança, se a criança realmente não está emaranhada com alguém do seu sistema que possa estar a influenciar a vida na família atual e poderes desta maneira ressignificar o passado dos ancestrais desta criança para que realmente a adoção continue a dar certo, para que a adoção dê certo e para que a tua família seja cada vez mais feliz. E assim chegamos ao fim do nosso encontro semanal aqui no Amor Pode.
partilha este episódio com os teus amigos e familiares. Estou muito grata por estares desse lado. Voltamos a encontrar na próxima terça-feira com mais um episódio. Até lá!